Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Popularmente nordestina. Mas hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E este capítulo 12 vai falar de Herodes, que manda matar Tiago, de Pedro, que é livre da prisão, e consequentemente a morte de Herodes. Diz assim o verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, como o próprio texto diz, a manifestação da igreja já estava começando a incomodar a muitos. Dentre esses, um rei chamado Herodes. Então, o que acontece? O rei Herodes manda prender alguns da igreja para os maltratar. Manda prender para os maltratar. Muitos homens que se acham poderosos, que estão investidos de poder aqui na terra, que Deus deu esse poder a eles, e eles serão responsáveis por usar esse poder de forma benéfica ou maléfica, que Romanos capítulo esqueci agora qual é o capítulo de Romanos que fala sobre, é o 13. Romanos, vamos olhar aqui. Romanos capítulo 13, é isso mesmo, Romanos capítulo 13. Veja o que é que diz Romanos capítulo 13, do verso 1 em diante. Começa dizendo assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então Deus instituiu autoridades sobre o povo. Mas o verso 2 vai dizer: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então as autoridades foram constituídas por Deus, e quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. Então a autoridade que Herodes tinha foi uma autoridade dada por Deus. Ele fez mau uso dessa autoridade, né? Porque as autoridades elas servem para prevenir os cidadãos de bem e punir aqueles que praticam o mal. O mesmo capítulo 13 de Romanos, do verso 3 em diante, vai falar a respeito disso. Mas veja bem, Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João,
vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então Herodes mandou prender os nossos irmãos, né? Alguns da igreja, para os maltratar. E passou a fio de espada a Tiago, ou seja, matou ele na espada, irmão de João. Tiago e João eram irmãos de Jesus, filhos de Maria. Então Herodes maltrata esses cristãos e afinda matando o discípulo chamado Tiago, o irmão de Jesus. E ele, vendo que isso era agradável aos judeus, veja que os judeus estavam se agradando de ver essa perversidade, de ver os irmãos serem mortos pela ordenação do rei chamado Herodes. Então Herodes prosseguiu, como diz o texto aí, prendendo Pedro, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, uma festa judaica. Então ele, como todo cidadão, quando tem o apoio de alguém, quando está fazendo algum ato de perversidade, o que é que ele faz? Ele prossegue. Enquanto ele está recebendo o apoio da opinião pública, ele prossegue. Foi assim que aconteceu com Herodes. Herodes, vendo que os judeus estavam gostando daquilo, que ele estava matando o pessoal da igreja, os cristãos. Os cristãos eram rejeitados pelos judeus por conta da pregação, por conta de falar de Cristo, dizendo que Cristo é o Filho de Deus, é o ungido, ressuscitou e que eles deveriam se arrepender e crer. Eles odiavam os cristãos. E por isso eles estavam satisfeitos com a ação de Herodes, perseguindo a igreja, prendendo e matando os discípulos do Senhor. Verso 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escotas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então pegaram Pedro e prendeu e colocaram 4 escotas, 4 soldados. 4 escotas de 4 soldados para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, depois da festa dos judeus, né? Pedro, pois, verso 5, Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa foi uma das maiores manifestações do poder de Deus por meio da oração da igreja. A igreja aí, o povo de Deus, estava reunido, orando, intercedendo por Pedro, que estava nas mãos de Herodes, que mandou prendê-lo. Prendendo-o no cárcere e aguardando passar a Páscoa para apresentá-lo, como diz o texto aí, né? Tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja estava orando por ele, estava orando a favor dele. Verso 6 diz: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias.
e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então o anjo do Senhor, veja, a igreja estava orando por Pedro, Deus enviou o anjo tocou Pedro e disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Ele foi liberto naquele exato momento. Por que ele foi liberto? Pedro não estava praticando nenhum ato de libertinagem, de malandragem, pilantragem, melhor dizendo. Pedro foi preso porque estava pregando a palavra de Deus. Algumas pessoas usam esse texto aí de Deus enviando o anjo para libertar Pedro da prisão, para evangelizar os que estão aprisionados, dizendo que Deus pode dar liberdade a eles. É um equívoco dizer isso, porque quando nós praticamos maus atos aqui, nós temos que responder aqui. Deus não vai libertar um criminoso que saiu assassinando por aí, agora vai libertá-lo e fazê-lo crente e pronto, e está tudo certo. Não, não é bem assim. Ele mesmo se convertendo ao cristianismo, ele terá que responder pelos seus atos de injustiça. Mas nesse caso aí, o anjo do Senhor tocou o lado de Pedro e disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, verso 8: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então Pedro já havia tido outras visões da parte de Deus. Teve aquela visão do lençol, em que ele viu alguns animais, quadrúpedes, répteis e feras. E neste caso ele também pensou que era outra visão. Ele não sabia que aquilo era real. O anjo mandou com que ele cinge-te e calça as sandálias, né? E ele assim o fez e seguiu o anjo, sem entender que aquilo era real. Verso 10 diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Veja, o portão estava fechado, era um portão de ferro, era o portão da saída. Eles já haviam passado da primeira e da segunda sentinela, né, os guardas, e chegaram ao último portão, o qual abriu automaticamente. Naquele tempo não havia a tecnologia de hoje, né, que as pessoas têm o portão com motor e um controle remoto que aperta o botão e abre. Não, o portão tinha que ter pessoas para abrir. Mas quando eles se aproximaram do portão, o portão abriu automaticamente. E diz o texto que saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então o anjo foi ali na cadeia só para libertá-lo. Quando ele pegou a rua aqui, o anjo se apartou dele e ele foi embora só. O verso 11 vai dizer: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então ali ele caiu em si.
e disse: agora eu sei que o Senhor enviou um anjo para me livrar das mãos de Herodes. Não é uma visão, é real. Verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, quando ele se viu livre, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, né? Chamado também de Marcos, cognominado Marcos, como diz aí, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Veja aí o termo aí, congregados, né? Ou seja, as pessoas estavam cultuando a Deus, estavam congregando, estavam reunidos. Estavam reunidos na onde? Na casa de Maria. Não era em nenhum lugar que as pessoas hoje chamam de igreja. Igreja somos nós, o corpo de Cristo. Pessoas. O lugar não significa nada se não estiver pessoas reunidas ao nome do Senhor. Ele é o cabeça da reunião. É ele quem dá a chancela, a liberdade de que uma reunião seja feita no nome dele, para a glória dele, de forma que Deus aceite essa reunião como culto. E eles estavam congregados na casa de Maria e oravam. Eles estavam congregados e oravam. Verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. A alegria dela foi tanta que ela, ao invés de abrir o portão para Pedro entrar logo, ela voltou correndo onde os irmãos estavam congregados e anunciou: Pedro está junto do portão. Verso 15 vai dizer: eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Eles sabiam que Pedro havia sido preso por Herodes. E as cadeias, naquele período, como hoje em dia, não são assim tão simples da pessoa se libertar. De vez em quando foge um, mas porque há falhas, o guarda abriu a porta lá, ou alguma coisa assim. Mas nesse caso aí, todos os guardas estavam lá. E ninguém abriu as portas. Foi o anjo. Então eles disseram: você está louca. Mas ela persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Pasmaram, né? Ficaram sem entender como aquilo havia acontecido. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Verso 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Amanheceu e os soldados ficaram ali: o que será que aconteceu? Estava tudo fechado, tudo direitinho, ele estava aqui preso e
agora não está mais. Verso 19. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ele castigou as pessoas que estavam ali, porque entendeu ele que houve falha. Houve falha. Deve ser das fogueiras da madeira. Houve falhas e ele castigou aqueles soldados, né? Ordenou que fossem justiçados, ou seja, passar por julgamento e toda aquela coisa, para apurar os fatos, para ver o que de fato ocorreu. Como é que um homem sai de uma cadeia, um homem sozinho sai de uma cadeia forte, com 4 soldados olhando, 4 soldados guardando ele? Então o verso 20 vai dizer: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. Isso aí foi o episódio em que Herodes vestiu seus trajes de rei e começou a falar, e o povo o adorou, considerando como se ele fosse um rei. Ele, aceitando para si essa glória, veja o que aconteceu no verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, Herodes morreu comido de bicho porque não deu glórias a Deus, mas recebeu a glória humana quando aquele povo atribuiu a voz dele como sendo a voz de um Deus. Verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, mediante tudo isso que acontecia, apesar da circunstância, a palavra do Senhor ia crescendo a cada dia e se multiplicando, ao ponto de chegar até nós, nesses dias, e ainda de ir mais adiante, até o dia de Cristo. Enquanto Cristo não voltar, a sua palavra irá crescer e se multiplicar. Verso 25, para concluir, diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, tudo isso acontecendo, toda essa manifestação, essa manifestação da bondade de Deus, da graça de Deus, do livramento de Deus, do juízo de Deus sobre Herodes por não ter dado glórias a Deus, da palavra de Deus prosperando apesar da circunstância, e dos discípulos andando de cidade em cidade, como no caso de Barnabé e Saulo, que, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então, o Senhor apoiava e abençoava tudo aquilo que os irmãos faziam e faz até hoje, e a sua palavra prospera, se multiplica, milagres acontecem, vidas são transformadas, vidas são libertas do cativeiro
espiritual. E assim nós vemos a cada dia a graça do Senhor. Então que Deus continue abençoando este lar com a sua palavra, com o seu poder e dando-nos a graça de perseverarmos mais e mais meditando na sua palavra para a glória dele e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos orar.